Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Tá no ar, cara. Fala aí. Tá sim, tá, já começou há horas. Não, mas o nosso programa tem essa coisa. Começa assim, o cara pensa que não está no ar e já está, né? Eu acho que isso é uma coisa boa, que comove as moças, principalmente, porque começa coloquialmente, assim, né? Começa devagarzinho, né? Assim, vai, quando daqui a pouco, entrou. Tipo preliminares, né? Preliminares, né? Nós estamos nas preliminares, né? É por isso que é barba, cabelo e bigode. Bigode é preliminar. Não, o barba. Que é os barbeiros das antigas, todos os negócios, tudo negócios, mudou. Mestre. São a mesma coisa com outro nome. Não, as pessoas se descuidam. Tá. Não é isso que tu ia falar? Não é isso que eu vou falar, mas eu vou falar dos barbeiros. Dos barbeiros com uma outra abordagem. Não, os taxeiros. Taxista? Os taxistas, taxeiro. Lá no IAPI, chofeiros de praça. IAPI, onde o David Coriga não morou, se diz taxeiro. Ele morou na Coriga, né? Chofer de praça. Era chofer de praça. Chofer de praça. Carro de aluguel, né? Aí, escuta. Os taxeiros fizeram o demônio até aparecer os aplicativos e eles se ferrarem. Eles fizeram o quê? Fizeram demônio com a gente, trataram fizeram mal, demônio, fizeram isso, roubavam, davam volta para ampliar a bandeira. Aquelas coisas todo mundo sabe. Né? Bom, aí chegaram os Uber da vida, os aplicativos. Com os barbeiros... a mesma coisa? Não, é a falta de capricho. Cara, o que é aquelas escovas deles, aquelas toalhas, aquele cheiro de barbearia... Tudo velho? Mal cheiroso? Claro, chega lá, eles não trocam aquilo, não põem. Aí tu vai para um salão, toalhinha limpa, moças bonitas. Que salão, cara? Não é mais salão que se fala. Como é que é? Não sei, Coiffeur. Tá aí, nos troços modernos aí. Hair. Nos style hair. Isso, o que os caras são? Eles não são barbeiros, são cabeleireiros. Cabeleireiros, aí apareceram. Os caras, antes de fazer o serviço, que é a mesma coisa que os barbeiros sabem fazer, ou parecido, sei lá, o barbeiro poderia se atualizar, eles te botam num ambiente cheiroso. Aí as toalhinhas, tu fica... Mas aí tu paga muito mais por isso. Um barbeiro tu paga 10 pila. Sim, mas daqueles tu paga 100. Nosso programa começa da mesma forma, assim, inebriando a audiência, e nós não cobramos mais. Por isso, ainda não cobramos nada. Não. É de graça esse programa. O conhecimento aqui com preliminares não custa mais. É verdade. Aqui o cara assiste e fica sabendo de tudo de graça. Né? Ou paga? Não paga. Não paga? Não. E tem a web é de graça? E tem toda essa coisa inebriante. Inebriante, em função do modo como nós começamos o programa aqui, assim, de forma até tímida, assim. Aí, como tu não vai adivinhar, como é que eu posso te chamar? Eu sou o subalterno, né? Não é mais? Não tinha mudado? Subordinado? Não, é subordinado, é pseudo-subordinado. Mudou, sim. Eu era subordinado. Agora sou pseudo-subordinado. PS, eu sou um PS, porra. Eu sou um... Pós-escrito? Pá, cara, agora eu gostei. Gostou? Não. Deixa eu falar uns 30 segundos. Fala, essa 40. Essa foi maravilhosa. PS. Tu és o único cara que no Rio Grande do Sul leu 88.879 livros. Tu imagina eu ser um PS dessa mala intelectual. Pós-escrito? Claro. Aí o Marino escreve lá, o mestre escreve um troço tribom lá e as pintas, que do caralho, que baita texto, esse homem conhece muito, e eu estou lá embaixo, PS. PS. O PS, tu não vai adivinhar, né, PS, porque tu não é bom em adivinhação. Sabe quem é que... adivinhação é a Karina. É o mestre das cartas. É o mestre das cartas. Foi abolido aqui. Foi posto para a rua. A diretoria disse que a audiência estava muito abaixo do esperado. Mas o PS, seguinte... Sabe quem é que me ligou? Eu vou ser o PS agora. Como é que era a palavra antes, que eu até me perdi agora? Subordinado. Agora, pseudo-subordinado. Júlio, eu era subordinado, passei a ser subordinado, agora eu sou PS, post-scriptum. Quer dizer, em latim. O mestre diz um troço brilhante e eu sou o PS. Ou pseudo-subordinado, PS também. Mas é PS, eu sou 2 linhas ali embaixo depois do texto.
Entendeu? Acho que em venezuelano não tem isso. Mas o PS é muito importante sempre. O PS é fundamental. Sem o PS... E veio do latim ainda, post-scriptum. Em latim, né? Em latim. Mas tu sabe, tu não vai adivinhar então o PS. Quem é que ligou para mim? Como? Ligou, pegou o telefone. Lá de Pedro Osório? Não, aqui de Porto Alegre. Eu te disse para tu não ofender os caras. Não, mas não foi de Pedro Osório, foi daqui de Porto Alegre. Um cara falando sobre o nosso programa aqui, reclamando, pedindo data vênia. Reclamando do horário do programa. Reclamando. Quem foi? Pedro Ernesto. Juro. Ele disse que não aguenta mais a concorrência, cara. Não. Diz que caiu a audiência do... Como é que é? O Sala de Despejo, né? Como é que é? Eu não me lembro como é que é o nome, mas... Não lembro. O cara reclamou pedindo, por favor, que trocasse o nosso horário. Que todo mundo está querendo saber. Nunca futebol de hoje, futebol, tudo isso está ali naquele jornal. O cara quer saber o VVE... Mestre, eu ouvi uma hoje numa rádio. Vamos mudar o horário ou não? Não vamos, não. Só se o Nelson me ligar. Tá. Se o Nelson me ligar. Nelson Rodrigues? Não, é o Nelson, o filho, o herdeiro, que era herdeiro do cara que era amigo do seu Mafuz. Seu Maurício, que era amigo... Seu Mafuz. O Nelson, filho dele. Se o Nelson me ligar... Quem fala seu Mafuz é que é nosso amigo, né? É o Sérgio Cunha. O Cunhal. Seu Maurício. Cunhado. Seu Maurício. Seu Maurício, seu Nelson. Mas isso... Tem que ter respeito, né? O respeito é bom e... e conserva os dentes. E a peieira conserva os dentes, né? Conserva a amizade. Respeito é bom e eu gosto. Porque eu sou pai de família, né? Me respeita que eu sou casado. Não, é que... Não, olha o Júlio quer falar. E aí, boa tarde. Tudo bom? Aqui temos o teu querido amigo Rodrigo Finkler. Que tá de novo, o Rodrigo Finkler é nosso ouvinte cativo. Boa tarde, mestre e aprendiz. PS, explica para ele que é PS agora. Eu sou PS, Rodrigo. Como vocês falam sobre futebol, qual é a escalação do Grêmio e do Inter no último Grenal de Grêmio 5, Inter 0? Qual é o jogo? Aquele que o Pífero mandou o treineiro embora, o 5-0. Não, nós eliminamos isso da nossa memória. Nós temos que pedir desculpa ao Rodrigo, porque é o seguinte, esse programa... É colorado. Barba, cabelo e bigode. Só fala bem do Inter e mal do Grêmio. Só fala do futebol de antanho. 5-0... Isso foi recentemente. A gente lembra do 6-2, aquele na direção do Olímpico. O Larry fez 4. E que o Sérgio Chorão queria sair de campo. Rodrigo, a gente pode, como precisamos preservar nossos ouvintes. A audiência manda aqui é o seguinte, nós não temos condição de responder a tua pergunta, mas vamos te substituir pelo Grenal de inauguração do Olímpico, que foi 6-2 para o Inter. Esse sim o mestre sabe a escalação. Quer ouvir? Não. Quer ouvir? Dá um toque aí que a gente... O Larry fez os gols 4, né? E o Sérgio Chorão queria sair do campo, né? O Larry era um jogador... Larry Pinto de Farias. Era Fluminense. Foi vereador de Porto Alegre, né? Aquele da janela que ele abriu, né? Não, mas o nome do programa aqui, eu não sei se eu já falei, é Barba... Não, o nome da rádio. Da rádio também não. Então, nem como entrar em contato com a rádio. Temos outra mensagem aqui. Outra mensagem, mas... Do Fernando Pamplona, que fala, não esquece do Mujica. Não quer o quê? Mujica? O Fernando Pamplona... Mas qual é o Mujica que ele está falando? Não, o Mujica do Inter. Não é. O Mujica que jogou no Inter, jogou no Grêmio também. Não, mas tem o Mujica, Não, o Pepe não é o Pepe. O Mujica, meia esquerda do Inter. O Fernando Pamplona foi meu colega de aula no Julinho, sabia? Então vamos atender esse ouvinte. Ele é colorado? Pois é, o Fernando Pamplona acho que é, né? Não, ele é colorado, sim. Ele é um bom cara, tia. Não pode ser gremista. Não, mas o Rodrigo também é boa gente. O Rodrigo também é, mas tem essa... É um gremista boa gente. Não é. Peninha Buena. Peninha Bueno. Não Buenas. Buenas, que é Buenas Ideias é o blog. Buenas Ideias é o blog. Buenas Ideias, Não, Peninha é bom, né? Peninha é uns caras que lá escrevem naquele jornal, né? E é gremista. Ele é gremista? Mas é problema de família e tal. Não, o Peninha não é gremista. Em compensação, aquele outro é colorado, que também escreve às vezes bem. Tu não gosta dele, né? Como é que é o Capinã, né? Carpinejar. Mas tem dois que eu não consigo. Eu leio mil, mas eu não consigo ler. Tem dois que eu não consigo ler. Não, mas Carpinejar não é ruim. Às vezes ele acerta. Eu não consigo ler o Carpinejar. Tem 3. Por que tu tem... E a Lia Luft. Ali é Luft. Também não consigo. Ali é dura na queda, né?
Mas diz que é uma mulher intelectual. Claro, tem conteúdo, né? Tem conteúdo. Mas o Carpinejar é interessante, às vezes. Eu, às vezes, acho que ele é interessante. É colorado também. O Carpinejar é coloradíssimo, né? Daquele que discute a formação do time, fala mal do Patrick. É um bom cara. Olha aí, ó, Não, eu estava falando que eu consegui aqui essas escalações do 5-0 do esse Grenal, que o Rodrigo estava perguntando. Eu posso descer a escalação? Tá, pode. Dá uma colher de chá pro Rodrigo. Pro ouvinte merece, deixa ele. O ouvinte, mas senão... É pro Rodrigo, senão nós vai dar... A gente teria que fazer uma reunião de diretoria. Ele vai... Alô, Rodrigo Finkler, vai aí a escalação do 5-0. E vai com sotaque venezuelano ainda. Pra te dar um charme todo especial aí. Sergio. Tá, então vou com o Grêmio. No goleiro era o Marcelo Grohe. Marcelo Grohe. Tem o lateral direito Galhardo. O zagueiro. Não. O Galhardo já tinha jogado no Grêmio uma vez. Naquela época? Não sei. Bom, vai de Galhardo. Tá. Jeromel, o zagueiro. Outro zagueiro era o equatoriano Eraso. O lateral esquerdo, Marcelo Oliveira. Os volantes Edinho e Maicon. O Edinho, cara. Edinho, perder de 5-0 com Edinho jogando. Meio campo, Douglas e o Juliano. Juliano. Nossa, também. Aquele. Jogava bola esse cara. E mais pra frente o Pedro Rocha e o Luan. Pedro Rocha e quem? Luan. 5-0, perdendo para esses vagabundos, né? Que barbaridade. Bem fraco. Mas o nosso... Edinho. O nosso foi treinado pelo Odair, de triste memória, né? Sim, foi a estreia do Odair. O Pífero começou bem, né? Mandou o treineiro embora e botou o Odair. Vamos ver qual é o time que o Odair mandou. Depois o Inter é o goleiro era o Alisson. Quem? O Alisson, olha só. Alisson Becker. Aquele frangueiro. Depois o William, lateral direito, Hever e João nos zagueiros, Hernando, lateral esquerdo, os volantes o Rodrigo Dourado e Wellington, meio campo Eduardo Sacha e o Anderson, e na frente Valdívia e o Lisandro Lopes. Valdívia. Valdívia. Nosso time era muito melhor que o deles, tia. Como é que a gente perdeu de 5-0, tia? Culpa do Pífero, né, cara? Culpa do Pífero. Como agora, a má situação atual do Inter é culpa de quem? Do Marcelo Medeiros, cara. Não, tu fizesse uma... Não foi tu que fez, mas o teu alter ego fez uma frase muito interessante hoje no Facebook, que o Patrick, todos os jogadores do Inter vivem caindo, e o Patrick tem dificuldade de se levantar por causa do bundão, né? O peso da bunda vai ter mais dificuldade. Quem é que escala o Patrick? Parece que no sábado ele não vai jogar, né? Contra o Bahia, né? Aquele cara não é jogador de futebol. Ele tem todo o estilo. Ele tem que trabalhar em circo. Não. Ele tem todo o estilo de pedreiro, cara. Pedreiro? Forte. Imagina ele com a caçamba, mas com aquela cara. Mas com aquele bigode e tudo, acho que ele tem mais. E mágico de circo, Mambembe. Não acha? Treinador de tigre. Domador de tigre. Domador de tigre. Eu acho que sim. Aquela bigode. Se bem que agora não pode, não tem mais bicho nos... Como não tem mais bicho? No circo não pode. Não pode? Não, é proibido. Não pode ter bicho em circo? O que tem em circo, então? Agora, palhaço, bailarina. Acrobata? Acrobata. Acrobata. Então vamos finalmente dizer o nome do programa. É Barba, Cabelo e Bigode, que já está com 15 minutos de programa. Não se falou nem a formação do Renner de 54 ainda. Não, peraí, já vamos chegar lá. Então já vou emendar aqui e vou dizer o seguinte. Que vai ler aí? Primeiro, para anunciar aqui na EO, como por exemplo, quiser comprar o patrocínio exclusivo do Barba, Cabelo e Bigode. Que já está vendido, tem um leilão público aí de como é Coafer, não? Coafer e barbearias e como é que mais que chama? Não, nós não podemos abrir isso aí. Como dizia Rudi Armin Petri, economia interna. Rudi Armin Petri. Ele que bolou essa da economia interna. Interesse do Grêmio só. Então, para anunciar aqui na EO, é importante o seguinte: contratar uma agência de propaganda. Qualquer uma. Tá? Qualquer uma, porque todas são ótimas. Maravilhosas. Tá? E se não quiser, por uma razão. Acho que o Nizam Guanais está de olho no nosso programa, né? Se não quiser contratar. É ou não é? Sim. Eu vi hoje no UOL. Mas se não quiser, por uma razão qualquer. Olha aqui, chegou de repente. Observadora plena. Observadora plena, ela veio só com a mãozinha. Sempre gentil. Que mão. Que mão. Viu? Obrigado. E se não quiser, por
por razão qualquer lá, contratar uma agência e quiser fazer uma negociação direta, entre em contato através do 31 91 382. Ele vai 31 91 382. E faça contato com a nossa mesa de negociações. Isso, eu ia falar, o cara vai ter acesso à mesa. A mesa, nós temos uma mesa de negociação. Uma mesa só de negociação. E aqui... Aí e quem comanda a mesa? Não, olha só que coisa interessante. A nossa Essa mesa é aquelas mesas espíritas que a gente sobe assim. Também, ela tem isso. Ela tem. Ela tem flutuação, como é que chama? Não, ela tem energias boas, energias plenas. Tanto eu vou te dizer que assim, ó, nós não temos uma tabela de preço aqui. Não? Não tinha te falado mesmo. Sabe como é que é o nome da nossa tabela de preço? Relações íntimas. Claro, porque o cara compra o espaço para botar no ar, é uma relação íntima. Então, ganha relações íntimas. Não, e o seguinte... É verdade que teve um cliente que teve um orgasmo aí numa negociação dessa? Sim, ganhou 50% de desconto. Teve assim, orgasmos em sequência? Eu não sei se ele teve um orgasmo, ele começou a ter um olhar assim... ficou meio aparvalhado de prazer. Meio o quê? Aparvalhado de tanto prazer. Ele pediu para eu... aparvalhado a primeira vez? E pediu para ir no mictório. No mic? No mictório. Aí não sei... Eles a agência tem vários mictórios. Aí ele perguntou assim, tem bastante papel higiênico lá? Isso me chamou a atenção. Bastante papel higiênico? Por que bastante? Papel higiênico importado, né? Que nós temos, mas por que bastante? Por que? Não sei, me diz. Não, eu que fiquei tu que perguntou? E ele que respondeu? Não, estou te perguntando. Não perguntei. Eu fiquei com essa curiosidade. Uma pessoa ir ao mictório é normal. Agora... Teve uma caganeira? Não era isso. Era prazer que ele estava sentindo. Bastante papel higiênico. Tu lembra o subordinado, o PS? Não, o PS. Quanto frequentava? A minha voz vai ficar fora do microfone um pouquinho, eu vou me abaixar para pegar um cartão que eu deixei cair aqui. Eu não terminei de dizer os troços. Não, mas depois tu termina, só aqui. te perguntar aqui. Com licença, audiência. 5 segundos. Quando voltei à audiência. Quando visitava os bordéis da Voluntários da Pátria, lembra que tinha umas tias no corredor? Os bordéis não, só visitei um. Eu visitei o Maipu só. Não, mas o Maipu não era mais um dancing. Nos bordéis, que as pessoas iam para transar lá. Na Farrapos? Não, na Voluntários. O Madrigal? Não, Madrigal não é bordel, cara. Bordel de fazer aquelas coisas. Tu chegava assim, normalmente subia uma escada e tinha uma tia no corredor com um rolo de papel higiênico, lembra isso? Não frequentava os bordéis da Voluntários. Então tu não conhece Porto Alegre, então né? Então conta. Não, mas era isso. Tu chegava, tu subia no corredor, onde tu ia com as moças, e na porta tinha uma tia, né, com um rolo de papel higiênico, ela destacava um pedaço para não usar muito, né? Eu lembrei. Lembra? E no quarto tinha aquela famosa bacia com água, né? Outros tempos, né? Esse é um programa de esporte, meus amigos. Não, isso é o tempo em que os boleiros... Não, tem tudo a ver com futebol. Tem, né? Sabe por quê? Por quê? Aqui vai o gancho. Por isso eu sou um PS importante, entendeu? Tu é o capitão gancho. Não, por isso que todo o PS é importante. O que acontecia? Nessa época, Larry, Bodinho, Jerônimo, Canhotinho, Luizinho, Silveira, Salvador, Oreco, Dorico, Mossoró, esses caras... Florindo, eles ganhavam muito pouco. É verdade. Então eles não tinham condição... Como tem o Luan, por exemplo. Como tem o Luan hoje, tem suas namoradas, ele ganha 800 mil, então ele escolhe as namoradas, ele se dá o luxo de escolher. Vem lá, tu não. Vocês três, hein? O apartamento e tal. Então, ele tem serviçais no apartamento dele, tanto que tem seguido, volta e meia, não só em Porto Alegre, isso deve acontecer. Imagina no Rio, que não deve acontecer essas ronhas de boleiro fazendo festa que incomoda no condomínio. Tem um jogador do Grêmio aí... Do Grêmio, porque os nossos não fazem isso. Não, os nossos são mais... Tem a capela lá, que os caras vão rezar lá. Né? Por isso que eles perdem o jogo. Eu não me lembro, senão eu diria o nome, que eu não lembro. Né? Estava encrencado, aí disse que o cara não jogava bem, que estava com 2 ou 3 BO já do condomínio... Isso depois da vizinhança... O Luan, é isso? Não é o Luan, é um outro. É um outro. Depois da vizinhança... O Jeromel? Não, também não. O Jeromel é casado, né? Olha, o Julio quer falar, ó. Quero falar, porque tem mais mensagens aqui. Mais mensagem do programa? Hoje está insuportável, né? Não, o Fernando Pamplona fala de novo. Fala que ele é colorado, Mujica jogou no Inter e no também Grêmio. No Floriano. Mujica jogou no Floriano. Mujica jogou com o Vevé. Ô, seu Fernando, dá uma informação aí. É o Fernando Pamplona?
Ele sabe das coisas, é verdade. Não, se o Mujica jogou com o Vevé, e se o Vevé veio do Floriano ou do Veronese para o Inter, que o mestre insiste que veio do Floriano. Eu acho que veio do Veronese, da verdade. Fábrica de Gaitas. É verdade. O time da Fábrica de Gaitas. O Mujica, eu vi o Mujica jogar. O Mujica era uma esquerda muito forte. Jogou no Inter, depois ele jogou no Grêmio, acho que ele jogou no Cruzeiro também. Não mas isso fala aí meia esquerda forte que eu me assusto, me lembro do Patrick. Não, é no meia esquerda. Eu me lembro um jogo lá nos Eucaliptos, que ele sofreu uma batida na cabeça, enquanto o jogo prosseguia, ele ficava andando assim, nos Eucaliptos, os caras tinham construído aquela arquibancada nova, e do lado ainda não tinha a outra arquibancada, do lado da Rua Silveiro, e ali era uma área vazia ali, e o Mujica ficava andando em roda, assim. Eu me lembro que eu fiquei impressionado com aquilo, eu era guri, né? Já desde guri que eu sou colorado, viu? E eu fiquei vendo o Mujica caminhando, assim, eu acho que ele estava se recuperando, né, da cabeça, né? Eu já percebi por várias vezes que a gente conversou, que entre teu enciclopédico conhecimento está o das ruas de Porto Alegre. As ruas de Porto Alegre, E agora tu pronunciou uma rua famosa em Porto Alegre, porque lá foi o estádio do Inter, os Eucaliptos. Então temos uma curiosidade. A pronúncia correta é Silveiro ou Silvério? É Silveiro. Não tem, tinha o Silvério dos Reis, mas esse era um traidor, né? Mas esse não era, a rua não é em homenagem ao traidor? Não. Como é que um traidor ia ter homenagem de rua, tia? Mas o cara que traiu o Tiradentes... Não tiraram o nome da legalidade para Castelo Branco? Castelo Branco, é verdade, Olha o Júlio. O Júlio hoje está falando mais do que nós. O teu presidente andava... Tu viu a última dele? Andava com a camiseta do Médici, cara. Esse cara é de última. Tu não viu? O Jair? O Jair estava com a camiseta do Médici, cara. Não. Para aí um pouquinho. Com o Mourão agora do Médici. Tá mal, o Jair. Mourão, Valato, acho que eles que foram no Japão, pediu um podrão. O que é um podrão? Ele quer se fazer de popular. É um PF. Podrão é PF. É um pé sujo. Podrão é PF. Olha só, o Rodrigo Finkler fala que é legal ter um irmão venezuelano aí na EO. Como é que é? Fala em português. Hein? Que é legal ter um irmão venezuelano aí na EO. O Rodrigo Finkler fala. Obrigado, Rodrigo. Ele está fazendo mídia. E também pergunta qual é a escalação de maior sucesso na história do Força e Luz. Quem? Força e Luz. Qual é o time que tu lembra que fez mais sucesso do Força e Luz? Me lembro vários, cara. Primeiro quem jogou no Força e Luz foi trocado pelo arquibancada. O famoso Ayrton Pavilhão. Me lembro do Jerônimo, do Fogaça. O Jerônimo que jogou no Inter? Não, era outro. Povo Novo, Jerônimo. Então vamos explicar para o Rodrigo. Não me lembro de todos os jogadores. Vamos explicar para o Rodrigo que é novo qual é a origem do nome Força e Luz. Da Companhia de Luz, de Energia aqui de Porto Alegre, né? Da Carriza, na época era junto, né? Força e Luz era Carriza e Eletricidade. Agora, talvez esse nosso amigo venezuelano aí não sabe que o Força e Luz, em determinado momento, trocou de nome. Passou a ser Corinthians Porto Alegrense, sabia isso? Não, isso eu não lembrava. Mas como que tu não sabe? Não. Veio aqui em Porto Alegre jogar contra o Corinthians, aqui, quando ele mudou de nome, o Corinthians de São Paulo. Isso eu não estou... Falha a memória, ela quase nunca falha nesse. Só esqueço um nome que eu tinha que lembrar hoje e não consigo lembrar de um cronista da Zero Hora que tu não consegue me ajudar, né? Eu te falei, Fábio Bernardo. Não, nenhum desses aí. E o Força Luz veio, o Corinthians veio aqui e perdeu para o antigo Força Luz, e aí Corinthians Porto Alegrense, acho que foi 1 ou 2 anos com esse nome. Veio o Domingos da Guia, no Corinthians de São Paulo, jogar aqui. Acho 44, 45, 46. Lembra de alguma escalação, de algum... Não, me lembro de algum jogador, me lembro do Jerônimo, me lembro do Povo Novo. Isso é inesquecível, um cara chamado Povo Novo, né? Cara, quando eu tinha 16 anos, eu fui treinar no Força e Luz. O Força e Luz devia... posição? Hã? Que posição? De centro-médio, de zagueiro, sei lá. De Tovar, assim? Meio mais ou menos. E o técnico do Força e Luz naquela época tinha sido... O professor Ribeiro, lembra do professor Ribeiro? O irmão do Mendes? Irmão do Mendes, o professor Ribeiro, que tinha vindo do Grêmio, ele era treinador do Grêmio, do Cruzeiro, acho, dos juvenis, dos júniores, agora que chama, e ele levou aqueles caras todos, os novos, né, esses jogadores, e fomos lá. Aí eu fui lá treinar no Força Luz, eu e o Alduínio Zílio,
Que eu ia falar no Alduino Zilli. Preparador físico do Grêmio, né? Foi preparador, o Alduino, nós jogávamos no clube da zona, lá no Maltense, depois no outro time, né? O Alduino era zagueiro, o Alduino era aquele zagueirão, né? E nós fomos treinar no Forceluz, e o cara no final disse assim, olha, tu e tu, vocês voltam aí semana que vem. Tu tava no Eu estava no tu e tu. E o Aldo, eu não sei se o Aldo estava ou não, mas aí o Aldo disse que não vinha, que não ia mais. O Aldo era temperamental, assim. A gente saía para caminhar lá, procurar as moças lá na Vila do EPI de noite, lá de repente o Aldo entrava por uma rua, chamava de Aldo, né? Desaparecia, né? Não desistia. Aí o Aldo disse que não ia, tal, como ele era meio temperamental, disse, bom, se o Aldo não vai, eu não vou. E o Aldo foi depois, não sei se ele não queria que eu fosse, eu fui sozinho, tal, treinou, foi contratado pelo Forceluz, jogou naquela semana no Forceluz, depois foi para o Renner, depois que terminou aquele time de 54, 56, 57, por aí, ele jogou 58, ele jogou no Renner, depois jogou no Floriano, depois virou preparador físico do Grêmio e professor, diretor da Escola de Educação Física, né, do ESEF, né? Não sei se o Aldo está vivo ainda, deve estar, né? Vamos aproveitar o gancho, a gente já falou o nome da rádio, que é EOO, a primeira rádio web do Brasil, apresentando. Vamos ratificar o nome do programa, porque pode ser que alguém não tenha... Ratificar é bom, porque se tu retificasse, tu ia ter que mudar o nome do programa, né? Pois é. Uma letra que muda tudo, né? Muda tudo. Ratificar ou retificar? Nós temos Estamos ratificando. Nós temos que retificar o presidente do Inter. Não ratificar, retificar. Vamos botar outro? Vamos ter que botar outro. outro. O presidente não é o problema. O problema é o Não, o é Melo. ele. Não, o Melo O Melo é que manda. pior ainda. Não, eu simpatizo com esse presidente. Melhor que o outro. Bunda mole, cara. Bunda mole. Mas o outro, além de mole, era meio desonesto, parece. O seguinte, o nome do programa é Barba, Cabelo e Bigode, com a apresentação do mestre e do post-scriptum, no caso eu. E a rádio é a EO, a primeira rádio web do Brasil. Rádio feminina. Nessa rádio aqui nós temos 2 vieses principais. Vieses. Que é um viés, o mundo feminino e a MPB menos Roberto Carlos. Tu sabe que hoje eu fiquei feliz, né? Eu fui no dentista, né? Eu estava lá na dentista, né? Dentista. Não, fui a dentista. Não, eu vou na médica, na dentista. Na psiquiatra. Na psiquiatra. Tu vai na psiquiatra? Na psiquiatra, tudo é no ar. Aí... Psicanalista? Ela perguntou... Ela, inclusive, a dentista vai ser entrevistada aqui no Prix de Soissons, de sexta, pela Maria Augusta Nunes Medeiros. Esse é um programa em francês. Isso. E aí... Prix de Soissons. Ela tem um telão daqueles... No consultório, sabe? Quando tu está na cadeira, tu fica olhando. Aí ela perguntou o que eu queria, e como ela era convidada da rádio, ela teve a feliz ideia de botar música popular brasileira. Botou na EO. Na EO. Aí sim, que nem o cara aquele que pediu papel aqui, que eu te disse, pediu muito higiênico. Eu tive orgasmo. Eu não senti a broca no dente por tamanho do meu prazer. Sem anestesia, para poupar anestesia. Aí primeiro apareceu aquele logotipo maravilhoso, feito pela Observadora Plena. Lindo. Tivesse um primeiro orgasmo. E aí começa a me tocar. Aí tivesse um orgasmo atrás do outro. Mas, cara, foi 1h30 de prazer. Definhasse total, né? Saísse em padiola. Padiola é bom, né? A dentista estava ficando até meio intrigada. Ela disse, será que eu preciso chamar algum enfermeiro, alguma coisa? Porque... Tu estava em êxtase total. O cara com a broca no dente. E eu... E não teve Roberto Carlos? Sem Roberto Carlos. O que teve? Teve o Paulinho da Viola? Não, teve um monte de música boa, Nossa playlist está legal. De MPB isso. Coisa da Observadora Plena. Ela que seleciona. Coisa da Observadora Plena com auxílio... Do Julio? Não, do Zé do Belo. O Zé do Belo. O programa ouviu o Zé do Belo. A música do Zé. Cara, esses caras antigos reaparecem. Né? É muito interessante ler a tua página no Facebook, porque... Surge do nada, assim, pessoas, por exemplo, aquele cara que falou contigo, Milano, aquele é o Pizza? O Sérgio Milano. O velho Pizza? Ele é publicitário ainda?
Não sei se é. Ou é bancário, não é? Não. Ele é diretor de arte. É, talentoso. O Milano é talentoso. Todos os caras, para ti, são talentosos. Não, né? o Milano é multitalentoso. Cara, talentoso, os caras copiavam as revistas. Não, o Milano... Archive. Não, quem fazia isso era o Tom Carvalho. Archive ou Não, Archive? quem fazia isso era o Tom Carvalho. Não me diga que eu digo que todo mundo é talentoso, que só digo que é talentoso que é talentoso, entendeu? Ah, tá. Entendeu? Eu não sou politicamente correto. Mas, cara, as revistas, todas as agências tinham. O cara olhava ali, fazia uma nova leitura do... Não. Tu sabe essa da nova leitura, né? O Milano... Tô relendo. Não, quem fazia isso era o Tom Carvalho. O Tom Carvalho, tá. Tom Carvalho. Tá. Esse era fora de tom, então. Era fora de tom. Fazia bons layouts, mas... Tudo sempre, copiado, né? Sempre com coautoria. Cara, só que ele não citava o coautor. Não, mas basta tu olhar. A MPM tinha até uma biblioteca lá para os caras olhar essas revistas da moda. Aí tu olhar e fazer um layout. Mas não é isso aí, não é referência. Isso é jurisprudência, né? Layouts consagrados viram jurisprudência. No direito. Claro, lógico. Eu, inclusive, vou... Mas os caras do direito cito. De acordo com o venerável, não, esse tem um nome, sim, o memorável, o professor, tal. Tu nunca viu falar naqueles nomes, mas os caras são memoráveis. Mas isso que eu estou te dizendo. O Tom Carvalho fazia os trabalhos em coautoria. Tinha implicância com ele. Não tinha implicância, ele trabalhou lá. Vamos perguntar para o Sérgio Gonzalez como é que se copiavam. O Sérgio é um dos poucos caras que criavam, né? O Tom Carvalho, ele não citava o coautor, foi isso que eu falei. Os advogados, eles... Mas os publicitários também não citam, eles copiam lá. Mas é isso que eu estou falando, o Tom Carvalho era diretor de arte, sem mas citar o coautor. Mas não é só o Tom, acho que o Pizza fazia a mesma coisa. Não. É um cara com o nome de Pizza. Não, que Pizza, o nome dele é Sérgio Milano, eu nunca conheci ele. Seria Milano? Não, eu nunca chamei ele de Pizza lá dentro da agência. Todo mundo chamava de Pizza. Não, lá quando ele trabalhou numa forma, eu proibia que chamasse ele de Pizza. É horroroso. Pizza é horroroso? Não combina com ele, Pizza. Ele, quando era adolescente, ele era meio confuso. Depois ficou mais confuso. Não, mas isso eu não gostava. Era só meio. Só meio. Não. Eu fazia então ele voltou agora, teu amigo agora de novo. Não, ele sempre foi meu amigo. Nós brigamos várias vezes. Ah, é? Tu é um brigão, né? Sempre fui. Mas agora, tu sabe... Tu brigou lá na época do seu Maurício, lá? Tu brigava lá, o seu Mafus também? Eu fiz cada briga. Tu tem que ver uma... Eu brigava com todo mundo. Com quem que tu brigou mais? Não, eu tenho que te contar uma, então. Tu brigou comigo também. Contigo também. Eu quero te contar uma que comigo aconteceu. Tu me trocou por 30 dinheiros. Não. Isso é... Não. 30 dinheiros? Olha a falta de verdade. Não, deixa eu te contar. A do seu Maurício eu brigava era com o chão de fábrica. O baixo mundo, né? O baixo clero. Uma vez eu dei um carteiraço. Tinha um cara que era trideficiente, que era o cara que recebia os materiais lá os fotolitos e tal. Os fotolitros? Os fotolitos. Então tinha horário. Sexta-feira, tu imagina o horror, tinha que entregar o fotolito até tal hora. Mas isso não é... na RBS, tá bom, tu chegava, tá. Botou o anúncio naquele jornal. E às vezes, quando o troço estava muito premente e tal, eu mesmo pegava e ia levar os fotolitos, até porque eu gostava de fazer isso também, saía correndo e tal. E porque eu já sabia que aquele cara... Se tu chegasse 30 segundos, não tinha. Aí um dia aconteceu isso comigo. Chegou lá 32 segundos depois. Atrasado, e o cara... E barará, e daqui a pouco uma bateção de boca, e não sei o quê, Sabe os pequenos poderes, né? Sim, então, é o famoso cartão amarelo. Sabe a história, né? Os caras nos pequenos poderes. E foi, e o cara disse que não. E eu digo, tu chamou o seu Maurício? Não, eu dei um carteiraço e ele engoliu, porque ele não sabia o que era a matéria. Eu peguei e larguei o fotolito em cima do balcão e disse, então tu vai fazer o seguinte, tá? Esse anúncio é para a própria casa, que eu sou agência contratada da casa. Amanhã, se tu não botar isso lá, amanhã esse troço não vai sair e eu vou dizer quem é o culpado. Tu vai explicar para o teu patrão. Ele tremeu nas bases. Tremeu na base. E não era da própria casa? Não, era um anúncio de um cliente qualquer. Ele nem viu o que era. Ele se confundiu com a própria casa, com não sei o que, sei lá. Era um anúncio de casas inclusive, esse mesmo cara, eu tentei subornar... Ele publicou? Publicou. Eu tentei subornar pessoas umas 2 ou 3 vezes na minha vida, e as 2 ou 3 vezes me dei mal. Uma foi com esse cara. Levasse um vinho? Não, subornar foi o seguinte, esse cara... Tu levou um vinho? Não, tu levou um vinho JP, aí o cara te devolveu o vinho. Não, eu levei um uísque para ele. O uísque é aquele que matou o guarda. Dreyer. Chegou o fim de ano, eu levei um uísque para ele, ele me recebeu lá todo... porzudo lá, cinzudo. Eu digo, fulano e tal. O mesmo cara? O mesmo cara.
Fui lá com a minha melhor cara de pau, aí dei para ele pegou a garrafa, me fez passar vergonha, né? Ele disse, não, é o seguinte, ó, Pintaúdi, se tu quer me dar algum presente aqui, tu tem que trazer uma garrafa para cada uma dessas pessoas aqui dessa equipe. E te devolveu a garrafa? Devolveu a garrafa. Do Drures. Do Drures. Não também... era dele, era Drures. Imagina, que lata. Cara, por isso. Se tu levasse um Chivas... Que lata. Se levasse um Chivas, ele ia pensar duas vezes. Para mim, aquilo não era uma corrupção, era um presente, ele estava simbolizando a equipe dele. E ele disse, tu tem que trazer uma garrafa para cada um deles aqui, e quanto tinha? Tinha uns 20 ali? Sei lá, tinha uns 12. Eu peguei a garrafa, botei o rabo no meio das pernas e fui-me embora. Né? Garrafa no meio das pernas? Escalação do Renner, mestre. Garrafa no meio das pernas? Não, o rabo no meio das pernas. O rabo. Não, rabo. Não. Tá. Rabo, tu é um satanás, então. A escalação do Renner de 1950. Valdir, Orlando e Paulicinha, Bonzo, Léo, ou Gago e Olávio, Pedrinho, Breno Melo, Juarez, Andrade e Joelci. Nem o Milton Ribeiro sabe isso, né? Não, a do Milton Ribeiro, que a gente sempre repica aqui, foi, não sabe foi, nem foi de cinema a mancada dele, né? Foi de cinema. Cinema foi. Porque o Breno Melo era ator de cinema, né? Foi de cinema. E eu não sabia. O Milton perdeu todo o crédito conosco, né? A gente lia quase ajoelhado os textos dele, lembra? Isso. A gente falava eu acho que o Milton tem que falar da sétima de Beethoven, que ele escreve super bem e a tal. A nona, ele pode falar da nona do Beethoven. A avó do Beethoven, a nona? Isso, ele estava escrevendo esses dias que ele agradece à família dele, aos pais que desde pequeno levavam ele para assistir. Os concertos eu li. Eu sempre leio religiosamente Milton. Então, não, ele pode falar também sobre literatura, sobre cinema, sobre... Cinema não pode. Não, cinema. Não, o cara não sabia que o Breno Melo. Não, cinema e futebol não. Pelo menos filmes que tem alguma coisa a ver com esporte, né? Futebol, eu me permito, espero que o Milton não fique chateado conosco. Não, ele não fica, não. Ele é um bom, ele é um cara, ele é um diplomata, né? Porque eu acho que falta um pouco de texto na seara futebolística, porque quando ele quer te pejorar... Pejorar, ele não sabe o que é isso. Quando ele quer te pejorar, ele vem com aquele papo que tu dissesse que o Gardênio lá, como é o Artêmio, como é o Andrigo. O Andrigo era um craque. O Andrigo foi um craque incompreendido. Ele não percebeu a ironia. Não, mas não é ironia. Eu acho que o Andrigo foi um craque. Ele não percebeu. Não percebeu. Porque ele tem um problema na vida dele, que ele é admirador do Nico Lopes. Que é um bom cara, que eu acho que se jogasse de óculos assim, como é que é esses óculos para enxergar perto e longe? Hoje eu vi. Eu acabei antes, eu preciso te pedir um delta aqui. Agora não é mais semicolcheia, quando a gente quer interromper, é um delta. Um delta? Eu falar do Nico Lopes, eu não te completei um raciocínio que eu ouvi hoje de manhã, um cara de uma rádio que tem uma super audiência, dizendo que ele está no futebol porque ele é especialista e que para falar em futebol tem que ser especialista porque é uma coisa muito complexa. O sujeito tem que estudar muito e tal para poder falar de futebol. Eu achei um pouco... Mas tu não vai dizer quem falou isso? Não, diz, por favor, para a gente poder falar mal. Eu falo mal, tu diz o nome e eu falo mal dele. Não, porque é um simplório, entendeu? É mais um? Naquela rádio? Não, é de outras emissoras. De outra? Então pode falar. Não. Não é lá da empresa do seu Maurício? Não é da seu Maurício. Não, da seu Maurício tem o Maurício, aquele que deita a falação. Tu disseste que mas é que ele faz uns textos assim, ele já traz pronto aquilo. Sabe aqueles textos que tu pode aplicar em qualquer análise? É o mesmo. O Saraiva deve ter escutado muitas vezes na vida o Rui falando e ele faz um rascunho das coisas. Ele faz um rascunho, ele consegue ser pior que o Rui. Como assim? Não é pior que o Rui? Ou tu acha que ele é melhor que o Rui? Não, o Rui era excelente. Então ele não é excelente. Então ele é pior que o Rui. O Rui rebuscava, entendeu? Tu nunca ficava sabendo se o time tinha jogado em 4-3-3 ou 4-2-4. Tu já ouviu naqueles canais, como é que é? Esse de futebol só, o Esporte, lá, o Esporte TV e o Premier? Aquele Milano, aquele do futebol, como é que é? Gustavo Milano. Já viu? Milani? Não. No Sport TV, do Premier, tu não viu? Ele transmite os jogos do Sport. Não lembro agora. Cara, eu estava numa dúvida atroz, qual é o pior de todos eles, entende? Mas esse Gustavo Milani, né? Ele é uns chavões, uns bordões. Sabe por que ele é pior? Porque ele imita o Galvão Bueno. Putz. Ele imita descarado. O Galvão Bueno é o que tem de ruim, né? Esse sim, né? Esse é péssimo, né? Esse é péssimo, se acha maravilhoso, né?
E ele imita o Galvão Bueno no tom de voz e nos bordões. Seus bordões, eu fico envergonhado. Eu vejo o jogo sozinho em casa e quando ele fala assim, eu fecho os olhos assim, digo, que vergonha, né? Aí eu estou sozinho e tal. Pô, o cara rabiscou. O cara pegou, agasalhou. Quando o cara mata a bola no peito, o cara agasalhou a bola no peito. Então era melhor Truvisca no Fedor, né? O Truvisca do Fedor é uma frase histórica, né? Quem é que fez essa frase? Rabisca o quê? Quem fez essa frase, Truvisca no Fedor, que o defesa faz contra? Era quem era? Não era do Milton Jung? Não, cara, isso é de um jogador de futebol que dizia. Não sei, não me lembro. Seu Gomes, lateral direito de São José, nos áureos tempos da década de 50. Ivo Tibica e Gomes. Que linha média, hein? Ivo Tibica e Gomes. Seu Gomes... Truvisca no Fedor. Não, mas tinha na Várzea, tinha muito essa coisa. O Barba, Cabelo e Bigode, na verdade... rememora os velhos tempos, né? Já explicasse várias vezes aqui, e eu não quis contestar, porque eu sou um PS, entendeu? Sim. Alô, audiência. PS, no caso, quer dizer pós-scriptum. Após o mestre ter feito o enunciado, a tese, eu vou lá e digo 3 frases. E ele não gosta se eu falo sério, ele quer que eu fique na gandaia. Fui me meter a escrever lá sobre os assuntos políticos. Ele disse, não, Roberto, não é a tua seara. Falei Ceará? Falou. Não é Ceará, é Ceará. Ceará com S. Com S, não é Ceará. Por que Ceará e Ceará não é a mesma coisa, né? Não sei, não é a tua seara, é melhor tarará. Aí eu te perguntei se tu queria que eu mandasse alguém tomar no cu, entendeu? E tu não me respondeu. Isso? Perguntei, tu quer que eu mande alguém tomar no cu? E tu mandou, não? Não, tu não me respondeu. Então... Aliás... Estou te devendo várias respostas. Essa rádio aqui... Sim, só pode dizer palavrão? Não, pode dizer qualquer palavrão. Menos... Eu agora me excedi e disse... Isso aí que tu disseste que não pode... Não pode dizer. Não pode dizer. Nem mandar tomar no... Não pode. No respectivo? Não. No respectivo pode, mas cu não pode. Aliás, a Márcia Cristófoli... Tu está te repetindo. Tu já falou isso no programa anterior, que ela disse num programa... Não é isso que eu vou falar. Outra coisa da Márcia Cristófoli. A Márcia Cristófoli que apresenta o marketing... Como é que ela é? Publisher? É publisher do Coletiva. Publisher, Coletiva. Uma outra tri boa. Ela conseguiu, dentro da nossa apresentação do marketing ou propaganda na segunda-feira, que a gente passa aqui na EO das 13 às 14 e nas quintas também no mesmo horário. Das 13 às 14. Ela conseguiu fazer um encaixe, um delta que permitiu que permitiu que nós disséssemos aqui uma coisa também que é proibidíssima, que é o Veja Bem. É? Ela conseguiu fazer um encaixe. E quem é que disse Veja Bem, tu? Ela. Depois eu achei tão engraçado que eu peguei e disse Veja Bem. Veja Bem. E caiu bem o Veja Bem. Veja Bem, que Roberto Melo bem ruim esse, né? Ela falou isso? Não, ela disse uma outra coisa, eu estou improvisando agora porque eu queria pejorar o Roberto Melo. Esse Rui Carlos Osman, que cara, Veja Bem, que escrevia mal. Ele era meio Veja Bem. Ele era meio Veja Bem, sabe? Ele era meio pomposo, assim, do Veja Bem. Meio? Ele não escrevia Veja Bem, mas ele era Veja Bem. Era não, tá vivo, né? Esse é um cara, vamos fazer justiça, ele como comentarista de futebol, tirando de lá daquelas longas filosofias, o cara dava um chutão para frente, de vez em falar o cara dava um chutão, que ele leva uma teoria sobre o movimento da bola, perpendicular, circular e tal, mas tudo bem. Comparado com aqueles outros grossos que comentavam futebol, ele era um destaque, né? Mas ele não sabia escrever, né? Não, ele escrevia mal. Não, escrevia mal, né? Ele se tornou motivo de pilhéria e chacota dentro da Zero Hora. Ele escrevia mal, né? Ele pensava em escrever. O Paulo Santana, que também escrevia mal... O Paulo Santana não escrevia mal. Escrevia. Não. O Paulo Santana tinha ideia. Então não escrevia mal. Ele tinha ideia, mas ele escrevia... O texto dele era muito rudimentar. Mas era um estilo. Ele fazia um estilo. Sou grosso e é isso aí. Mas era original, ou pelo menos mais original que... O Paulo Santana era muito criativo, principalmente no tema futebol. Não, ele tinha umas ideias de jirico. Quando teve esse problema de incêndio olha as ideias dele. No Renner? No mercado. No mercado. Ele escreveu uma coluna inteira dizendo que era para implodir o mercado e construir um estacionamento de 20 andares. Não era uma provocação, imagino, né? Não. Isso é horrível, o cara dizer uma coisa dessa, é um absurdo. Ele é outro, que nem o Larry, ele também foi vereador. Vereador da Arena. Um dia também estava muito quente, ele pediu para abrir a janela e disseram, o Paulo Santana vai falar. E ele pediu para abrir a janela porque estava muito calor ali dentro. Não fez absurdo. Foi a grande fala dele, né? A grande fala durante os 4 anos de mandato. Mas era um cara que tinha alguma coisa diferente. O Rui, a impressão que eu tenho do Rui, sabe aquele cara
que é meio semi-analfabeto, não estou exagerando um pouco, mas do cara que quer fazer uma linguagem metida superior, quer falar o famoso assim, vou falar difícil. Sabe aquele bêbado quando fala difícil? Eu conheço um cara que escreve difícil, que é muito bom. Ele fez um livro, né? Não sei. Fez o título do livro é até muito curioso, é o Me Agarra Firme por Trás. Esse é um texto todo rebuscado, é um texto complexo. Não, mas esse é outro, esse faz um negócio anárquico, né? Tipo a Dina Lemos, assim, quer dizer, tu não sabe o que quer dizer, né? E nem é para ficar sabendo mesmo, mas esse é um estilo, eu acho que é original. Se não é original, pelo menos é diferente. Agora, o Rui, a impressão que eu tinha era em toda a zona tem um bêbado que fala umas coisas assim, que ele não sabe nada, mas ele aprendeu umas frases pomposas. E fala bem. E tem uma boa entonação, né? E o Rui me parecia isso, o vazio. Quer ver um cara que quando escreve sobriamente, seriamente, mas tem uma puta ideia como comentarista esportivo, o Tostão, né? Tu lê os negócios do Tostão, o Tostão tem conteúdo, né? Conteúdo. O Tostão é inteligente. Pois é, não sei, outros caras são inteligentes, mas o Rui, tudo me parecia... Inclusive aquele papo de jogador politizado, o Tostão é naturalmente... E o Tostão, sabe onde é que o Tostão se criou? Eu tenho muita identidade com o Tostão. O Tostão nasceu no mesmo ano que eu, se criou em IAPI e ele era... Como IAPI? Claro, o Getúlio fez IAPI... lá em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, lá no IAPI de Belo Horizonte. Ele se criou, ele é do mesmo ano que eu, tá? Se criou no IAPI e eu vi ele falando da infância pobre dele, e o pai dele, como ele era muito magrinho, botou o apelido dele Tostão. Não, era Tostãozinho, tá? E o pai dele queria que ele fosse boleiro, porque via que ele tinha talento, né? Enchia o guri de banana para... Com a perna, a barriga, como é que é? Batata, a perna engrossar. A banana tem o quê? É um fosfato lá, não sei o que tem a banana. Tem alguma coisa. Tem um troço a banana lá que é... Os atletas comem banana depois dessas corridas. Vai numa maratona dessa, quando termina a corrida, cada um ganha uma banana. Que é para as pernas, aquilo que é bom. Tirar a dor na perna. Ele contou uma história tri bonita dessa do pai dele, que o pai dele tinha uma preocupação, para ele ficar mais forte, o pai dele não tinha... Meu filho eu dava picolé. Não, teu filho? Eu dava picolé para meu filho, pagava picolé para ele. Por isso que ele é um homem caloroso hoje caloroso, em dia. Em vez de ficar um homem frio, um homem caloroso. Um homem caloroso. E o Tostão era... Que ele, inclusive, desmente. Né? Tem aquele papo de o fruto sempre cai perto da árvore. O teu cai perto da árvore, mas ao contrário do teu coração empedernido... Ele tem um coração... fraterno. Quando eu trabalhei na Standard, eu conheci lá o Plínio Cabral. O Plínio Cabral é uma figura, né? O Plínio Cabral tinha sido líder do Partido Comunista aqui, foi diretor da Tribuna, Jornal Comunista e tal. Depois virou político de meio de centro e foi chefe da Casa Civil do Meneghetti. Lembra disso? Sim. Plínio Cabral. E depois ele trabalhou como publicitário e tal. E ele me fazia uma frase a respeito de um cara aí, que eu não vou dizer o nome, aí, que todo mundo achava brilhante. E o Plínio Cabral disse assim, ele não é brilhante, ele é brilhoso. Brilhoso. Ele tinha apenas um verniz. Um verniz, era brilhoso. Então o Rui era brilhoso. Era, porque mas não comenta mais eu vou dizer que eu não concordo. Não precisa concordar. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de ver o Rui tratando de outros assuntos que não futebol, de improviso. Sim, ele improvisava bem. Mas não tinha muito conteúdo. Mas ele maravilhou a plateia. Claro, as mulheres apaixonadas por ele. Ele foi secretário de Educação, né? Foi. No governo, acho ele também, o Rui... No governo de quem que ele foi secretário? Do Pedro Simon, né? Do Pedro Simon. Foi deputado. Da tecnologia ele foi. Não foi da Educação. Foi da Educação. Se foi da tecnologia também, não sei, da coluna não foi. Nem tinha tecnologia na época. Aquele troço Cientec. Não, pois é, mas não era daí. Ele foi secretário de Educação. Secretário de Educação. E foi deputado estadual. Isso aí pode deixar... Pesquisaremos depois. Pesquisará o Rui, ele não escrevia bem, mas... O Rúlio pesquisa, né? Mas sabe que ele me fez uma vez, me atendeu um pedido, ele escreveu um texto super legal, vou te mostrar um dia. Quando eu era do marketing do Inter, eu fiz uma revista lá para o Inter e eu pedi para ele fazer, ao invés de editorial, um texto sobre a bola.
Tá, mas aí quem fez um texto sobre a bola, fantástico, ele deve ter copiado a ideia, foi o Armando Nogueira, né? A bola é democrática, a bola é democrática e rola para todos, né? Lembra essa frase do Armando? Não, mas o Armando... Ele copiava desbragadamente o Armando Nogueira, que foi o primeiro cara na crônica... Nogueira era melhor que ele. Bom, o Armando Nogueira, sim, é uma exceção, foi o primeiro cara na crônica futebolística brasileira que saiu fora, pouco talvez o Nelson Rodrigues. É do mesmo mas tempo, o Nelson Rodrigues não era só de futebol. Não, mas escrevia também. O Nelson era teatrólogo e tudo, escrevia sobre futebol também, de uma forma um pouco mais escrachada. O Nelson... Sobrenatural de Almeida. Ele inventava coisa, ele era mais pro lado criativo, e o outro era mais erudito, o Armando Nogueira. O Armando Nogueira tem um conto deles, aquele na Grande Área. Ele conta um negócio que diz que aconteceu aqui em Novo Hamburgo, né? Podia ser com Vevé até, né? Ele disse que tinha uma final de campeonato e tinha o cara, um magrinho, pequenininho, que jogava, que a torcida detestava, que era o Zé do Efeito. Sabe essa história? Não. É a final do Floriano com outro time e tal. No último minuto, o jogo empatado, 0-0, pênalti para o Floriano. Aí quem se apresenta para bater? O Zé do Efeito. Puta, a torcida enlouquecia, a torcida queria que o Canhão batesse. O Canhão era o outro. O Canhão que tem que bater. O Canhão era o Beiço ou o Toruca? Eu não sei, era o Canhão. O nome do cara era o Canhão. Não, mas tinha um desses dois zagueiros que era... mas esse jogador chamava-se o Canhão. Canhão e tal. Aí o Zé de Efeito pegou a bola e foi lá bater. Ele era famoso pelo efeito que ele dava na bola, né? Ele achava que ele era o Didi. Mais do que isso, né? Aí o Zé de Efeito pegou, deu um peteleco na bola e a bola... Pá, o goleiro pegou a bola. A torcida já estava invadindo o campo para matar o Zé de Efeito. Quando o goleiro soltou a bola para chutar para frente, a bola fez mais uma voltinha e entrou lá no fundo. Não conhece a crônica dele? Não. Essa é ótima, né? Quando o goleiro o goleiro pegou a bola, foi devolver a bola no meio do campo, quando ele soltou a bola da mão, ela tinha um efeito ainda. A peronha escorregou das mãos do goleiro. Ela tinha um efeito ainda. do Zé do Efeito. Passa. Que a bola não discorreu e foi no fundo. Efeito retardado. Efeito retardado, é. Zé Defeito. E o Armando Nogueira era ótimo. Nesse livro dele, Na Grande Área, é ótimo. Como é aquele outro daquele uruguaio que escreveu como é As Veias Abertas da América. Ah, sim, o Galeano. O Galeano sobre futebol, né? Muito interessante aquele livro dele sobre futebol, né? É. Olha, quase derrubei o microfone. Tá, então vamos dar nota 6 pro Rui, tá? Pode ser. Pode ser. Mas que ele era acima da média do tempo dele, era. O Saraiva, tu dá quanto? Bah. O Saraiva, por simpatia, 4. Ele é simpático, né? Ele é simpático. 4. É querido. O Túlio Milman também é querido. Querido, mas nega dele. Não, pessoalmente ele é simpático, querido. Simpático. Esses caras têm que ter alguma... Como esses caras são ruins em tudo, se eles não forem simpáticos, eles não arrumam emprego, cara. O Túlio Milman, ele tem uma coisa... isso é ruim de falar, é muito ruim. Então não fala. Não fala. Não é. É um problema de... Ele pensa mal, ele não tem capacidade intelectual. Ele pensa mal, ele não pensa. Ele não pensa. Sabe? O cara pode pensar mal. Sabe para que o... Tem uns caras que pensam mal. Onde é que deviam empregar o Túlio Milman lá na RBS? Na portaria. Não. Também. Ou senão ele deveria ser encarregado de fazer editoriais, porque ele nunca diz nada com coisa nenhuma, ele sempre diz, olha, aquilo que não sei o que, tal, mas se manse que não sei o que. Editorial é bom, não quer dizer nada, né? Tu já viu o editorial de jornal? Qual é o editorial de jornal que diz alguma coisa? Eles vão até ali, depois voltam e dizem, não, quem sabe, talvez, possa ser, para não brigar. Aí o cara se lembra, o cara falou mal de um ponto, aí o cara diz, puta merda, tem aquele cliente nosso que publicou, que pensa assim, então vamos abrir uma exceção aqui e tem aquele outro. Tu sabe que... Editorial é fogo, né? Sabe que uma vez me aconteceu uma coisa engraçada. Aquele Mendes, né, que depois que ser candidato a deputado estadual aí pelo PT, aí, escrevia os editoriais da Zero Hora. Depois ele disse que nunca se vergonhou dos editoriais que escrevia, né? Cara, eu quando era adolescente... Ainda bem que ele não foi eleito, né? Adolescente, eu fazia listas de preço, e todas as listas de preço, elas eram um objetivo, era assim, arame farpado, tal, tanto. Na ferragem trabalhava. Nos troços. Aí o doutor José Zampronha, que era o presidente do Zampronha, que era metido a economista, tinha se formado, ele fazia um comentário da economia dos anos 60, 70, para abrir a lista de preço. Então tinha sempre o doutor José Zampronha, o mercado, que o arame, que a importação, que a inflação, fazia um lero-lero ali. E eu fiquei fascinado com aquilo. E era a única lista de preço
que tinha um comentário, que não era só o produto e o preço. Ele era dono da tua empresa? Não, no Zampronha ele fazia isso. Aí eu digo, pai, vou imitar esse cara, vou fazer um comentário econômico. Eu digo, tá, mas vou fazer comentário econômico com base em quê? Tá? Aí eu peguei, putz, foi a época que eu mais li jornal, foi assim, dos 10 aos 20 anos, eu lia jornal feito um doido, assim, sabe? Gostava de ler jornal, eu estava descobrindo os caras, o Cid Pinheiro Cabral, então, eu era fã de todos os caras, então eu ia atrás para descobrir, né? Aí eu comecei a descobrir que os editoriais dos jornais nunca disseram nada. Eles vão para lá, vão para cá e ficam no nada. O que tem a ver com o Zampronha? Não, espera, que o Dr. José Zampronha não dizia nada também. Sim. Eu só, como guri, achei aquele texto magnífico. Eu digo, já sei como é que eu vou fazer isso. Aí eu comecei a costurar... Tinha um pedaço de cada um? De cada editorial de jornal que falava que a inflação, que não sei o quê. Juntou tudo no mesmo, fazia uma salada de fruta. Cara, eu tenho uma facilidade, eu sempre tive uma facilidade por causa disso, de juntar pedaços de coisa, de fazer... Estou tirando o tempo do audiovisual. Eu sempre fui... Nenhum cara de criação gostava de fazer audiovisual porque ele era descritivo, a fábrica, os funcionários. Eu adorava fazer tudo rápido. Tá? E até hoje eu gosto de fazer esses textos que não dizem nada. Cara, deixa. Escuta essa aí. Um dia me aconteceu uma coisa que eu ria muito. Pô, tu é o PS, mas não deixa o principal falar. Essa história é muito engraçada. Eu tenho que falar bastante. Desculpa, audiência. É a última vez. Depois eu dou o delta ali para ele. Não, um dia tinha uma agência que era grandona aqui em Porto Alegre. MPM. Que pegou das novas, num período mais recente, que pegou a conta do Big. E teve um tal de RH lá, uma festa, que o Big queria congraçar os funcionários, dizer visto a camiseta. Os colaboradores. Os colaboradores, aquele papo, e dar prêmio. E tinha uma amiga minha que estava fazendo a parte de produção, contratada por essa agência. E essa agência tentou e não conseguia fazer o tal de texto para o presidente do Big falar com os funcionários. Aí tu fez. E não acertava, e o cara já estava ficando brabo e tal, e os caras preocupados, porque cuidavam de propaganda. Aí a minha amiga lembrou de mim e veio, e eu ganhei um dinheirinho, um free lá, sei eu, 100 reais, não sei quanto que foi. Fiz o texto. Um vale no Big. Ganhei, ela me pediu, eu entreguei o texto, ela disse, pá! Os caras aprovaram na hora e leram lá o meu texto. Não tinha nada. Mas eu não podia assinar, não podia aparecer o meu nome. Era como se fosse da agência. Mas não tinha nada, não dizia nada. Não dizia nada com coisa nenhuma. Cara, a coisa mais fácil que tem é dizer, vista a camiseta, que a nossa empresa, que a equipe. Esse José Zampronha que tu falou, uma época eu fiz aí na Universidade Federal um curso de alto nível para jornalistas. E esse José Zampronha, além de vendedor de ferramenta, era, como tu diz, jornalista, se intitulava jornalista. Ele era metido. Porque ele escrevia no... Ele era o irmão mais velho da família. E aí todos vieram caras importantes, foi muito bom esse curso, pessoas altamente especializadas, falaram sobre várias áreas, né? Até tem um diploma, né, do curso de jornalismo, mas ele dava palpite em todas as reuniões. Ele começava assim, ó, quando eu estive na Noruega... Pô, o cara foi na Noruega, tchê. Deixa eu te contar, então. Tu nunca foi nesses Ele almoços... avisou que está terminando. Não, peraí, tu nunca foi nesses almoços de federação? Sim, imagina. Ele fala... Tinha dois que era isso, que dava palpite em tudo. Era o José Zampronha e o Alessio Guini. Tá? Agora tem um tal de Otelmo, não sei das quantas. Drebs, o Lebs. Mas o cara faz curso de... Quem é que vai ouvir um cara desse, tchê? Escuta, eu fui... Eles eram tão chatos, vou falar que nem eles falam, que os seus pares ali, que era o seguinte, né? Pá, quando tinha lá uma reunião assim, 200 empresários, quando ou o Alessio Guini ou o José Zampronha pedia a palavra, havia um muxoxo geral assim, tipo assim, os caras quase saíram do recinto. Tá, toma, fica falando aí vocês dois aí. Que eram nada com coisa nenhuma, para lugar nenhum. Mas esse Zampronha, além de tudo, era meio analfabeto, né? Ele ia para Noruega. Noruega, ele era da linha 7ª de Guaporé. Bate, tá. Então tá. A empresa dele era na Avenida Mauá 2011. O Júlio já cortou, já tirou do ar o programa ali, ó. Nós estamos falando para ninguém mais, o Júlio cortou. Alessio, então, para a gente encerrar falando de futebol, é o seguinte, o Alessio Guini tinha uma grande qualidade, eu não sei se ele está vivo ainda, ele já morreu, né? Não sei. A mulher dele foi juíza da federação. Foi juíza da federação, bonita a mulher dele, né? Ele era colorado. Alícia. Ele era colorado e ela também. É isso aí. Isso é o único mérito, inclusive, do Noveleto, de ser presidente da federação, é ser colorado. É isso aí. Tá bom, vamos ter que encerrar o programa, estava tão agradável. Tava. Quarta-feira nós somos Flamengo, né?
Sim, mas eu sempre fui Flamengo, qual é a tua dúvida? Nenhuma. Então, tu também. Mais uma. Eu me lembro lá, tu é do tempo do Dida. Do Dida, do Andrada. Tu te lembra do Dida? Não, o Dida é anterior ao Andrada. Ah, o meia. É, o meia do Flamengo. Foi o Moacir, o Dida. É, o Moacir, o Dida, isso, aí sim. Isso. E o Nunes? O Nunes, o centroavante, né? Te lembra um jogo do final do Sul-Americano, desse que o técnico do Flamengo era o Carpegiani? Ele botou o Nunes, né? Para dar um soco no cara lá no final do jogo. Lembra essa história? Não. Lá no Chile, né? Eu me lembro de uma outra história que tu deve saber bem no detalhe. Como é que era o nome do treinador, aquele que era o Omão? E o Strich. Tá. O Strich brigou uma vez com um cara que eu acho que era paraguai, que foi treinador do Freitas Solis. Eles brigaram e tal, porque o Omão dava pau, que não sei o quê, era o Strich, né, que era famoso, era folclórico. Os dois eram folclóricos. Esse, o Freitas Solis, era paraguaio, né? Esse Strich uma vez teve uma briga com o Brito, te lembra aquele zagueirão? Que veio pro Inter, era do Vasco, que veio pro Inter, o Brito jogou uma camisa nele, né? Ele deve ter saído correndo depois. Diz que era puxação de revólver. O João Saldanha puxou também. Puxou o revólver pro Manga. Pro Manga e pro Strich também. Puxou o revólver. Bons tempos, né? Bom, puxar revólver também eu fico valente, né? Não, mas o João Saldanha parece que não tinha... Era galo mesmo. Não tinha limite, né? Não se dava conta do... do ridículo. Não é do ridículo, do tamanho do outro. Então tá. Então, barba, cabelo e bigode na rádio. A gente podia fazer esse programa diariamente, é bem divertido, né? Falar de tudo mesmo. Fala com o Julio aí, ver se... Falando de tudo mesmo sobre futebol. Inclusive futebol. Inclusive futebol. Para falar mal dos outros. E não falamos do Vevé quase hoje, né? O Vevé. Tu ficaste sabendo, por exemplo, hoje, que o Forceloso já se chamou Corinthians Porto Alegrense. Isso tu não sabia, né? Não sabia não. Por isso que eu sou PS. Olha o Julio, a última intervenção dele. Última intervenção. E aí vai encerrar então. Eu vou encerrar, sim. Então, uma última mensagem aqui do Denis Alessandro da Silva. Não foi o Nunes, foi o Anselmo que entrou no jogo do Chile para dar o soco no adversário. Quem foi? Anselmo. O Anselmo. Nossos ouvintes estão atentos. O Anselmo, é verdade. Tu viu? Te falei. Viu? Não foi, né? Bota fé no barba, cabelo e bigode. Ninguém mais ouviu falar no Anselmo. Ele botou num jogo lá em Santiago do Chile para bater no adversário, né? Mas o Anselmo era é verdade, E o cara se dispôs a entrar em campo para dar um soco no cara. E foi expulso. O Nunes acho que era o melhor jogador do adversário. Pena, então tá. Então nós vamos... Essa uma técnica que não podia usar, né, tia? Botar o Patrick assim no último minuto, vai lá dar um soco em quem? No Cebolinha, no Grenal? Arruma um bolo. No Grenal. Vai lá e aplica uma no Everton. Mas tu vai me dizer que não era boa, não eram boas aquelas confusões de Grenal, Alcindo e Gainete. A inauguração do Beira-Rio? As manchetes eram sempre quem é que ia brigar, o Alcindo e o Gainete. Não, a inauguração do Beira-Rio, maravilha, né? Não faço mais. Voadora, tudo. Tudo tinha direito. Nós temos que encerrar o Barba, Cabelo e Bigode, mas a gente volta aí. Volta. Aqui com Barba, Cabelo e Bigode na EO, a primeira rádio web do Brasil. Hemisfério Sul. Feito. Tchau. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.